Eu vou começar com a pergunta do Davi. O que é boiserie? Boiserie é um revestimento típico francês, usado desde o século XVII para enfeitar as paredes, usando molduras em relevo sobre as paredes, geralmente de madeira. Naquela época, né, eram de madeira. Hoje em dia a gente já mudou um pouquinho esse material, daqui a pouco eu chego lá. E para quem me perguntou se isso era passageiro, já tá aí a resposta, desde 1600 e bolinha que isso é usado. Então acho que não é tão passageiro assim, né? A Natália me escreveu que a dúvida dela é sobre a pronúncia. Então vamos lá. Boiserie se escreve bem diferente de como se fala. Eu vou deixar escrito aqui como se fala, tá bom? Então é B-O-A-S-E-R-R-I. Boiserie. É isso. A Descordeiro me escreveu: posso instalar boiserie de madeira? Eu até trouxe um pedacinho aqui de madeira. Esse aqui eu não costumo usar muito, tá vendo? Desse lado, olha, que é retinho, é onde a gente cola na parede. E esse detalhe aqui com relevo é que a gente fica enxergando. Eu não costumo usar muito esse de madeira, eu prefiro os que são mais ecologicamente corretos, que são esses daqui que já vêm branquinhos, tá vendo? Mas eles por trás têm essa coloração meio esverdeada, acinzentada, porque eles são feitos de materiais recicláveis. Então sou muito mais a favor desse aqui, ok? E para quem quiser deixar ele com acabamento branquinho, ó, pode deixar assim, porque ele já vem com essa lâmina branca. Este material aqui também é conhecido como poliestireno e poliuretano. Mas você também pode instalar boiserie de metal, vocês já viram? Eu vou deixar uma fotinho aqui. E de gesso também. É bem comum a gente ver muito gesseiro aplicando boiseries de diferentes tamanhos, molduras, com a própria cola de gesso mesmo. Mas eu acho eles um pouquinho frágil demais. Então, hoje em dia, eu uso praticamente só deste material aqui. Ah, madeira. A gente costuma ver ainda assim, mas não muito com este acabamento aqui, essas ondinhas, né? Que olha só, é bem parecido, né? Esses dois. Eu costumo ver por aí o boiserie de madeira, mas um desenho menos detalhado, como se fossem ripas de madeira mesmo aplicado ali sobre a parede e a pessoa pinta no final aquilo geralmente tudo da mesma cor. Eu vou deixar uma fotinho aqui para ilustrar o que eu tô dizendo. Isso numa cabeceira fica lindo. Eu tô pensando, aliás, em fazer a minha cabeceira, mudar um pouquinho a cabeceira do meu quarto, desse jeitinho aqui. A Caroline me escreveu: precisa de algum detalhamento específico em projeto? Você é incrível. Obrigada, Caroline. E, gente, sempre que vocês quiserem me fazer uma pergunta, é só colocar a hashtag Trocando Ideia nos meus vídeos ou nos vídeos de todo o Esquadrão de Senza. Carol, vamos lá, posso te chamar assim? Você precisa, sim, de um projeto bem detalhado. Quanto mais detalhado, melhor. Ó, por isso que os projetos são tão importantes, tá vendo? Todo boiserie tá marcado com a medida, com a cota, onde começa, onde termina, qual a distância de um pro outro. Isso aqui no final, gente, o projeto e essa marcação na parede acaba sendo mais importante. Depois vem e só cola. Quando tá tudo na medida certa, fica muito mais fácil. E aí a Tatiane me perguntou qual é a melhor forma de fazer a paginação de uma parede. Quando ela diz paginação, é esse desenho, né, do boiserie. Olha só, você pode ficar totalmente livre. Agora, uma dica que eu posso dar é procurar algum alinhamento de algum elemento que você já tenha naquela parede. Então, por exemplo, uma porta, uma janela, e aí você pode tentar casar o seu boiserie, a altura dele com a altura da porta, por exemplo, e fazer uma outra faixa lá em cima. Ou você pode tentar casar com a altura da janela, a largura da janela, você replica, você espelha do outro lado. Isso não necessariamente precisa ser simétrico, tá bom? Que muita gente me perguntou sobre isso também. Como ele tem essa carinha mais clássica, né, mais rococó, combina a simetria exata, combina com esse tipo de material, esse tipo de acabamento. Mas você não precisa fazer desse jeito, tá bom? No fim dá mais trabalho ficar marcando tudo. Né? Tem que ficar marcando, né? Essa marcação acaba sendo mais demorada do que o próprio boiserie, né? Olha só, lá em cima já tá tudo colado, tá vendo? Mas essa marcação com as medidas
acaba sendo o mais importante. E a Viviane me perguntou o que muita gente quer saber: como funciona a instalação. Depois de todas as paredes super bem medidas, seguindo, né, aquelas cotas, aquelas medidas que estavam no projeto, os instaladores começam de fato a instalar. Quem são esses instaladores? Geralmente o pessoal que instala rodapé, para mim, faz esse serviço do Boiserie também. Mas se você for uma pessoa muito talentosa, muito caprichosa e corajosa, eu recomendo sim você aplicar sozinho, não tem problema nenhum. Só um conselho: corta este 45 graus aqui, ó, quando você for fazer os detalhes da sua paginação, esse corte 45 graus aqui, para fazer este cantinho reto perfeito, é que vai fazer toda a diferença no acabamento final. Então capricha nesse corte. Para esconder essas emendinhas, porque pode chegar uma hora também que no comprimento não seja o suficiente ali aquela barra de 2, 3 metros que você comprar. Então pode ser que em algum momento você precise fazer uma outra emenda também. Em todas essas emendas você vai usar a cola branca para calafetar. É a mesma cola que vai colar ali o Boiserie na parede, você usa para fazer o rejunte, vamos chamar assim, dessas moldurinhas. Essa cola branca é aquela cola que a gente usa para colar rodapé também, não é cola comum, tá? É cola para rodapé. Esse rodapé é ecológico, no caso. Mas para ajudar a segurar um pouquinho ali, porque essa cola, ela cola rápido, mas não é instantânea. Então você pode usar uns mini preguinhos, aqueles sem cabeça, sabe? Para deixar ali a moldurinha no lugar enquanto a cola seca. Depois, com a própria cola branca, de novo, você esconde as cabecinhas desses preguinhos. Deixa eu ver a sua massinha. É a própria cola mesmo, né? A própria cola. Ela já é cola e massa ao mesmo tempo. Ótimo. E aí, ó, a gente consegue fechar todos esses buraquinhos aqui. Esse daqui, ó, você vai passar mais um pouquinho nesse canto? Vou sim. Tá vendo? Ó, pra gente calafetar tudo. E aí a pintura é feita depois, porque, ó, dá uma sujada. Então a primeira demão tá pronta, mas a demão final de pintura é só depois do Boiserie instalado. O Davi me perguntou se ele é instalado antes da pintura. Acabei de mostrar lá na obra, Davi, que as paredes ficam meio sujinhas, porque os meninos estão ali trabalhando, né, com o preguinho, com a cola, e isso acaba deixando as mãos deles um pouquinho sujas. Por mais que eles lavem, eles têm um paninho úmido ali que eles ficam limpando as mãos, acaba sujando um pouquinho. Então eu recomendo deixar a última demão final para depois do Boiserie instalado. E a Casa Nova me perguntou se pode pintar com a mesma tinta da parede. Pode! Tem quem goste de uma paleta assim mais clarinha, ó. Eu vou deixar umas imagens aqui para ilustrar. Vou chegar até pro lado, ó. Vou deixar as imagens aqui. Se você gosta de uma parede mais clara, então um Boiserie todo branquinho, pinta ali com a cor que você tá usando geral da sua casa, a base, né? Então você tá pintando tudo com aquele off-white, que a gente chama um branquinho sujo, continua a pintura no Boiserie com a mesma cor, inclusive o rodapé, fica lindo, deixa tudo monocromático. Mas você pode também fazer uma parede com uma cor especial desse Boiserie. Olha só, uma azul, que linda. Então você pinta a parede, o Boiserie, o rodapé, a porta, a guarnição da porta, todo mundo da mesma cor. Eu acho lindo esse tipo de acabamento. E também gosto quando é bicolor. Quando você faz, por exemplo, ali do Boiserie, uma metadinha de uma cor e a parte de cima de outra. O bom mesmo é criar, né, gente? Então, assim, deixa a imaginação à solta, faz uns testes, tira umas fotos, dá uma pintada. Hoje em dia, né, tem aplicativos que você consegue colocar cor ali. Vai brincando, vai fazendo teste, inclusive, de pintura na parede também, que uma hora fica do jeitinho que você sempre sonhou. Agora vamos, assim, perguntas papum, perguntas e respostas rapidinhas. O Igor me perguntou, precisa ter pé direito alto, como no cômodo onde vai ser colocado o Boiserie? Porque eu tô fazendo esse Boiserie no apartamento do pé direito duplo. Eu vou deixar aqui em cima pra quem não viu. Resposta é não. Não precisa, pode ser um pé direito baixinho, não tem regra. Pode colocar onde você quiser, do jeitinho que você quiser. A Babi me perguntou, junta muita poeira? Como faz pra limpar? Acho que com um espanador, Babi. Mas claro, como todo relevo na parede, uma prateleira, né? Junta assim uma poeirinha por ali. A K Meirelles me perguntou, é muito caro fazer na casa inteira? Vai depender do tamanho da sua casa, né? Vou falar valores, olha só. A média do metro linear é R$15.
reais, média, tá? Pode ser que você encontre por aí mais barato. Eu tô falando deste branquinho aqui, aquele Boiserie ecológico que a gente chama de material reciclado. Só que você vai precisar também de um balde de cola. De 1,5 kg, a média custa R$50. Se você se arriscar a instalar, a mão de obra vai sair na faixa, boa sorte. Se você quiser alguém que instale para você, aquele pessoal que eu comentei que instala rodapé, eles cobram em média R$15 por metro de mão de obra para fazer a instalação. A Ana me perguntou, fica bom para usar atrás da cama? Eu acho lindo. Você pode criar, inclusive, como se fosse uma cabeceira ali, né? Fazendo alguns desenhos. E sabe o que eu acho legal? Você colocar alguma coisa dentro do Boiserie. Quer ver? Tem uma pergunta aqui que fala sobre isso, a Joyce. Quando a parede tem Boiserie, fica legal usar quadros, fica lindo. Então você faz ali a moldura, por exemplo, atrás da sua cama e coloca dentro desse retângulo alguns quadros ou um espelho certinho dentro do Boiserie, fica lindo isso. Eu tô fazendo, inclusive, na casa da Raíza. Eu tô fazendo uma cabeceira estofada e do lado tem ali o Boiserie bem simétrico e a gente vai colar um espelho ali dentro. A Ferterada me perguntou, eu consigo disfarçar ou ocultar portas e gavetas com este acabamento? Sim, eu estou fazendo isso numa obra, mas eu vou deixar uma imagem aqui que não é de uma obra minha, que ilustra bem essa história de você ter um guarda-roupa, né, um armário ali disfarçado em algum ambiente que você não queira mostrar que tem um armário escondido, e aí você continua as molduras que estiverem na parede por cima dessa marcenaria. E pode fazer inclusive um fecho-toque ali, para deixar essa porta bem escondidinha mesmo. A Aline me perguntou se pode colocar nas paredes da escada. Pode, claro, eu acho ótimo. Escada geralmente é uma passagem, uma parede que fica ali meio sem graça, né? E fazer um desenho com Boiserie, eu adoro. A única coisa que eu recomendo você ir seguindo o desenho das escadas, dos degraus que tiverem por ali. Vai ficar bem harmônico. E Correia Denner me escreveu, o Boiserie se encaixa em qualquer estilo de decoração? Recebi demais essa pergunta e sim, a resposta é sim, você pode colocar num estilo mais industrial, misturar com um estilo mais romântico, com um estilo mais contemporâneo, não tem regra, como eu sempre falo, eu adoro fazer esses casamentos de estilos, né, esses carimbos aí que deram para decoração, faça como você acha que deve ser feito, que com certeza vai funcionar. Me fala se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou um pouquinho aí a esclarecer as dúvidas. Eu adoro esse tipo de material, provavelmente vocês vão ver muito daqui pra frente nas minhas obras. E se inscreve no canal e no canal da Dicenza. Beijo, valeu, tchau!